E é isso. Vamos lá? Bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Feliz por esse encontro, feliz por poder ver cada um de vocês, feliz também por saber que essa mensagem chega na casa e encontra com tantas outras pessoas em diferentes territórios. Você que está em casa, nos acompanha pelo YouTube, pelo Spotify, que essa mensagem seja impactante para a sua vida, que eu possa, com todo cuidado, entrar na sua casa ou no lugar onde você estiver e poder comunicar aquilo que o Senhor traz ao meu coração como uma fonte de reflexão e de mudança e de transformação. É esse o nosso coração enquanto comunidade, nos aprofundar no conhecimento, no conhecer a Deus e se relacionar com Ele, fazer com que essa relação seja transformadora para a nossa jornada. Amém? Hoje eu venho já fazendo muitas reflexões e queria fazer um olhar para a fé. Um olhar para essa construção de fé e de espiritualidade pautada no relacionamento que é desenvolvido com o sagrado, mais especificamente com a pessoa de Jesus Cristo, no qual é o nosso Senhor e Salvador. Falo de um olhar para a fé, ou um olhar de fé para a vida, um olhar de fé para a nossa jornada, e tentando fazer algumas distinções de percepção, como uma maneira de enxergarmos a vida com mais lucidez e com mais coragem. Dentro dessa perspectiva, eu queria que a gente começasse essa reflexão com uma oração. E essa oração, ela é uma oração que eu não costumo fazer, né? Que é assim, eu vou orar e você repete, sabe? Mas é bem rápida. E eu queria que você pensasse nessas informações, para a gente inaugurar a nossa reflexão, tá bom? Feche seus olhos, se possível. A minha oração é: Senhor, não me deixe ser contaminado ou contaminada por uma maneira de discernir a vida de forma alienada. Uma maneira de discernir a vida de forma iludida, sem compreender a realidade. Sem discernir a realidade ou a vida como ela é. Me dá essa sensibilidade. Eu preciso. Me orienta. Me dá a capacidade de fazer com que o entendimento dessa mensagem seja tão impactante que transforme o meu caminhar, o meu cotidiano. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero pensar com vocês uma forma que tem sido um tema central das minhas últimas pregações. E isso nos leva a fazer com que a nossa maneira de enxergar a realidade também mude. Enxergar o nosso cotidiano de maneira mais consciente, de maneira em que também nós olhemos para a realidade e façamos perguntas a respeito delas, e não somente engolimos as informações que nos chegam e tratamos essas informações como verdade absoluta. Há um termo que vem do latim, que chama axioma, que é você tomar uma verdade para si e não abrir mão dela. E da mesma forma que ela pode ser positiva, como tomar uma verdade real, né? Você também pode pegar uma informação sem questionar, sem compreendê-la de maneira profunda, fazer disso uma verdade absoluta e, com essa verdade absoluta, construir uma jornada, construir relações. E pode ser que, passado um tempo, você entenda que aquela verdade que você tomou como absoluta era um equívoco.
por uma falta completa da compreensão. Então, é um pouco dentro dessa categoria que eu gostaria de conversar com vocês, para que a gente possa fazer alguns exercícios para iluminar nossa consciência, iluminar a nossa vida com clareza, com uma forma de também se proteger das sombras que nos atravessam, também do obscurantismo, especialmente o obscurantismo religioso. É uma forma também da gente se separar das mentiras que foram contadas para nós, se separar também de tudo aquilo que foi desenvolvido para a gente acreditar, mas que tem uma intencionalidade de um terceiro. Alguém quis que você acreditasse em algo para ser beneficiado, e a gente precisa romper com essas estratégias. E aí eu pauto um pouco essa reflexão dentro de um texto, Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Se você puder me acompanhar pelo aplicativo, Bíblia, né? Você que está em casa pode nos acompanhar na tela. Mateus 6, eu vou ler apenas 2 versículos, onde Jesus faz uma declaração impactante, uma declaração que nos desafia. Inclusive, eu tenho essa declaração tatuada em forma de imagem, né? Um olho e uma candeia. Mateus 6, 22, 23 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. A minha primeira pergunta nessa manhã é: qual é a pior cegueira? Porque a gente fala muito da dificuldade que temos de enxergar, por exemplo, a miopia, o astigmatismo, né? Ou até mesmo a cegueira completa. Eu tenho meu irmão que sofreu um acidente, né? E que limitou a visão dele num dos olhos. Então, obviamente, isso não é bom, nos coloca muitas vezes em dificuldade, exige um cuidado, exige uma preparação, uma forma de se adaptar, né, dentro desse processo. Mas o que é pior para você? A miopia, o astigmatismo, algum tipo de cegueira, ou até mesmo a cegueira completa, ou algo mais? E aí eu vou para a história de Bartimeu, que era alguém que vivia em Jericó e que era um cego. Esse cego chamado Bartimeu, sentado à beira do caminho, começa um movimento de clamor, porque ele não podia enxergar com os olhos, mas ele podia enxergar com a alma. Então há uma percepção extraordinária nesse Bartimeu, o filho de Timeu, que é o significado do nome, que traz para a gente uma forma de discernir a vida e discernir a nós mesmos, porque ele discerniu que no meio de uma multidão que seguia Jesus, aquela pessoa de Jesus era a única que podia mudar a sua vida. E ele faz o clamor, que está em Marcos 10, 47, quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse grito, esse clamor do cego Bartimeu, a pessoa de Jesus, ele dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não é um clamor
sem significados. Existem chaves e informações muito profundas nesse clamor. Primeiro, porque ele grita Jesus, filho de Davi. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele está anunciando a compreensão que aquele Jesus que a multidão está seguindo, mesmo que a multidão não compreenda que ele é o Messias, ele reconhece que aquele Jesus é o Messias. Porque ele fala, Jesus, tu és o filho de Davi. Eu compreendo a sua linhagem. E na sua linhagem tem uma expressão última, que é a compreensão que em sua persona, a identificação do Evangelho, das boas novas, de Deus para nós. Vejo que a multidão que te persegue não deveria só te perseguir por busca de um milagre, mas por uma compreensão profunda da sua pessoa, da sua persona, de quem você é. E eu reconheço que tu és o filho de Deus, o filho de Davi, aquele que haveria de vir, o prometido, o Messias. E isso é um escândalo. Um escândalo para o seu tempo, para a sua época. E é óbvio que as pessoas, ao ouvir aquele moço gritando, diziam, fica quieto, para de gritar. Para que tanto escândalo? Para que esse tipo de postura, de exposição? Porque na sua fala tinha um clamor por uma dor, por um sofrimento, por uma condição. Tinha um clamor também de denúncia. Um clamor profético. Um clamor que incomodava as pessoas, uma por conta da sua condição, que é datada muito dentro da experiência que você, Iraê, fez na abertura da nossa reunião, da invisibilidade das pessoas que sofrem. Outra porque também nós vamos compreender que o seu anúncio, ele provoca a religião. Ele provoca o Estado, gera constrangimento, e é por isso que a parte da multidão dizia, pare de gritar, pare de escândalo, né? Para que tudo isso? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clama com tanta força que Jesus, que é a luz do mundo, o ouviu. E Jesus, diante da fé e da clareza de propósito que havia naquele moço, cura aquele homem. E não cura apenas os seus olhos, cura a sua alma. E para mim esta é uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. Ele diz, vá, porque a sua fé te curou. Jesus cura aquele moço, mas diz que a manifestação da cura aconteceu primeiro a partir do seu posicionamento de fé, da capacidade de compreender o sagrado de maneira absoluta. E isso para nós, meus irmãos, é um instrumento de aprendizado. Antes mesmo de se achegar a Deus, compreender quem Ele é, potencializa a nossa expressão e também torna explícito o tipo de relação que nós temos com Ele, ou que estamos construindo com Ele. Bartimeu nos ensina, mesmo sem a visão física, que ele era capaz de enxergar a verdade. A multidão que o seguia provavelmente não enxergava quem de fato ele era, mas aquele moço mostra para nós que ele tinha talvez uma dificuldade na sua visão natural, mas ele tinha uma capacidade de visão espiritual, de uma alma que fazia ele compreender uma realidade muito mais apurada. E isso nos leva à resposta, talvez, da minha pergunta inicial.
Qual é a pior cegueira? Talvez não seja a dos olhos, mas seja a cegueira da consciência. A cegueira mental. Aquela que afeta a nossa mente e nos lança para uma escuridão existencial. Aquela que rouba a nossa consciência, ou que imprime em nossa mente ideias que roubem a nossa capacidade de discernimento, que nos limita, que nos escraviza, que nos adoecem. Como a filosofia vai apontar quando nós vamos para o mito, né, de Platão, né, que é o mito da caverna. Essa expressão, essa alegoria da caverna que Platão traz na filosofia, ela é muito coerente com essa compreensão de uma falta de discernimento da realidade, né? Porque Platão ele relata, né, pessoas, homens, né, que estavam ali dentro da caverna e que viam somente sombras e achavam que aquelas sombras eram a realidade. Até que uma pessoa sai da caverna e enxerga um outro horizonte. E aí ela volta para a caverna para dizer para aqueles homens: olha, existe um outro horizonte além dessas sombras. E aquelas pessoas lá dentro começam a questionar, dizendo: não, a realidade são as sombras, você está louco. O que o Evangelho também nos traz é a possibilidade da transformação da nossa jornada e da ruptura com as sombras para a realidade, para a verdade. Porque a escuridão não é a única verdade, né? É a possibilidade, ou as sombras, né? Elas não são a verdade. E a verdade ela precisa ser discernida para nós, para que a gente não fique preso, né, a essa turva percepção da realidade. Incapazes de ver a realidade de forma completa. Essa é a cegueira de José Saramago, né? Que quando ele relata, né, dizendo que a pior cegueira é a cegueira mental. Extraordinária história, a construção, né, dessa ação. Porque a cegueira natural a gente pode corrigir com óculos, a gente pode corrigir com, sei lá, com lentes, a gente pode corrigir com bengala. Inclusive, hoje existem bengalas, né, que são extremamente tecnológicas, né? A gente tem essa bênção, né? Mas há uma cegueira que, na minha compreensão, só pode ser corrigida com milagre. Só com milagre. E talvez, quando eu fale assim, né, só com milagre, é como se fosse assim, um lamento, né? Ah, poxa, só com milagre, então não vai resolver. Não, meus irmãos, eu tenho uma boa notícia. O que é a boa notícia? Diga para mim. O Evangelho. E o Evangelho é o quê, meus irmãos? Só ouvi uma pessoa dizer. O Evangelho é o quê? Uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. O Evangelho não é um conjunto de textos, não é um texto, uma legislação religiosa, não é. O Evangelho é uma pessoa, e nós olhamos para essa pessoa, Jesus Cristo. E é nele que nós temos a possibilidade de vivenciar a metanoia, de vivenciar uma mudança que acontece de dentro para fora, que é a mudança que está no clamor de Davi, nos Salmos, quando ele fala: sonda o meu coração. Sondar o coração é falar: Jesus, vem para dentro de mim. Deus, discerne o meu coração, a minha alma, meus pensamentos. Tu me conheces. Sonda. Esse processo de autorreflexão, de autoentrega ao sagrado é extraordinário.
Porque faz com que a nossa vulnerabilidade seja explícita a Deus. E falando, olha, Deus, eu sou vulnerável e preciso de cuidado, preciso de orientação. Me orienta, me salva, me resgata das profundezas, né, da obscuridade. E esse resgate é proposto até mesmo pelo sagrado, porque ele nos oferece essa metanoia, essa transformação, essa mudança de consciência. Então, quando eu falo mudar a consciência é fruto de um milagre, é fruto de uma experiência de um encontro com Jesus. Se encontrar com Jesus é deixar a oportunidade da transformação e da mudança acontecer. Porque é isso que Ele quer para cada um de nós. Nos proporcionar metanoia, mudanças, transformações, renovação de olhar, capacitação de pensamento crítico diante da realidade, para que a gente possa avançar sem sermos enganados pelos mentirosos, sem sermos enganados pelas consciências de terceiros, sem sermos enganados por ideias vazias, desenvolvida como ferramentas estratégicas, coachitológicas, criei uma palavra, e que quer constituir a nossa jornada a partir de chaves existenciais. Sinceramente, meus irmãos, se a vida boa fosse possível só com decoreba de frases impactantes, a gente estava muito bem. Que era só decorar frases importantes e falar, hoje acordei aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É muito mais do que isso, meus irmãos. É muito mais do que decorar um texto bíblico, um versículo bíblico, mas é se aprofundar na compreensão do que é dizer o Senhor é meu pastor. O que é dizer e compreender o pé da palavra, né? Quando o texto bíblico fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, a tradução literal diz, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. De forma mais profunda, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. Porque tudo que eu preciso está nele. Ele é suficiente para mim. Não há mais outra coisa a buscar senão aquilo pelo qual eu me entrego e me proporciono a experiência da relação. Somos todos nessa relação suficientes na suficiência de Deus. Não há mais a possibilidade de fazer com que essa cegueira existencial rompa a nossa capacidade de discernir o próximo, a dor do próximo, a injustiça dos nossos próprios atos, porque a gente muda, porque a gente deixa de ser fragmentado, né, pelas mentiras que foram contadas. E passamos a entrar numa jornada de desenvolvimento integral da nossa humanidade e da nossa compreensão de mundo. E é por isso que você vai, na realidade, encontrar gente, né, especialmente de pele alva, que faz expressões assim angelicais, e que por conta dessa nossa dificuldade de discernir a realidade, caímos, né, nessas consciências terceiras e somos levados a replicar ideias que não fazem parte da nossa realidade. Isso é muito triste. Bom é conseguir discernir a nossa realidade, o nosso contexto, a nossa verdade. E num relacionamento com Deus, fazer com que essa verdade se misture na espiritualidade e ela se desenvolva num milagre do chão da vida. É no seu cotidiano, na sua realidade que Deus se manifesta, que Deus se apresenta.
Você não precisa ficar rica, milionária para viver o milagre de Deus. Você não precisa ter uma conta recheada. Você não precisa ser um CEO de sucesso. Você não precisa ser o diretor. Você não precisa ser o grande líder. Você não precisa disso. A realidade quer mostrar que você precisa disso para viver bem, para ser alguém extraordinário. Não. Você precisa só se conhecer. Você só precisa entender que na tua face existe a imagem e a semelhança do sagrado. E Deus se agrada disso. Porque quando Ele te criou, Ele viu que era bom. E isso é extraordinário. A nossa fé não é um conjunto de regras, meus irmãos. A nossa fé não é um livro. Nossa fé é a boa mensagem. É o evangelho na pessoa, em carne e osso, na pessoa de Jesus. É o evangelho encarnado. O Viktor Frankl, que foi um sobrevivente do Holocausto, vai dizer desse processo de compreensão que nos leva a uma vida com propósito. Esse processo de compreensão da realidade que nos dá propósito para viver. Esse processo que nos livra dessa cegueira da mente, nos tira da condição de gente que está vagando no mundo, no meio do caos, perdida, mas compreende a luz de Jesus, que dá visão além do alcance, além do natural, mas vê a realidade de maneira completa, como o cego Bartimeu, que antes de receber a sua cura, né, dentro do contexto físico, já tinha uma visão extraordinária, porque era a visão da alma. A visão da alma. Então, em todo esse contexto, acho que a única constância da vida, e eu estava conversando com a Fê ontem, a única constância da vida é a mudança. Essa frase é do Heráclito, um filósofo. Ele fala assim, que a única constância da vida é a mudança. Às vezes a gente acha que constância é fazer sempre a mesma coisa, né? Eu sou constante, eu tô fazendo... Não. A constância da vida, segundo Heráclito, é a mudança. É a transformação, são as rupturas, são as metanoias que vão nos atravessando no viver. Ninguém é igual o tempo todo, ainda que queira. Você, ao chegar aqui, chegou uma pessoa. E vai sair outra pessoa, com uma nova consciência, com uma nova compreensão. No minuto anterior você era uma pessoa, agora você já está em processo de transformação. Nós não somos os mesmos o tempo todo. Essa transformação ela nos atravessa. Agora sou, no instante seguinte, novo sou. E aí, o milagre. Eis o milagre. Eis o milagre do renovo, da compreensão dessa transformação que nos atravessa. Mas atravessa também o universo físico. Nós sabemos que as coisas não são as mesmas. Por exemplo, o dia se transforma, né? Até chegar noite, até se fazer noite. A realidade do universo é a realidade da transformação, é a realidade da mudança. Da luz para as trevas, das trevas para a luz, esse processo do fogo que consome a madeira, do processo da mudança de estação, tudo isso está em processo de mutação sempre. Nada é igual. Tudo é novo, ou tudo se renova, ou tudo ou até se deforma. Mas a mutação ela acontece. Nas pessoas também. A cada segundo, uma mudança. Uma célula que morre, uma célula que renasce, que se renova, que se transforma. A renovação celular, a renovação da mente, a renovação do corpo, da epiderme, do olhar, da percepção, da consciência, ela nos atravessa a cada instante, a cada segundo. Isso é extraordinário, por isso que é milagre, meus irmãos. Por isso que é milagre. E a gente precisa ter essa noção da dimensão da realidade que está aqui, ó, no nosso corpo, correndo, né, na nossa existência. Essa é a mudança que nós precisamos. Mudança interna.
A mudança da consciência. A mudança que só é possível através do milagre de Deus que nos concede. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe na possibilidade de fazer dessa compreensão a possibilidade de uma mudança absoluta em nossa jornada. Que a gente não pare na matéria ou na materialidade da vida, sabe? Eu sei que você tem dificuldades assim como eu tenho. Necessidades, nós temos, todos temos. Talvez você tenha chegado aqui pensando nas necessidades, nos desafios da segunda-feira, nas metas que não foram alcançadas e que elas continuam não sendo alcançadas e que amanhã você tem um desafio novo. Eu sei que você chega aqui também pensando em relações que são urgentes. Trabalho, dinheiro, relacionamentos. E sabe por que sei? Não é porque eu sou um curandeiro milagroso que sabe de todas as coisas, não. É porque somos todos experienciados na vida. E pensando de maneira contemporânea, tudo isso tá mexendo com a gente. E isso é uma forma até de compreensão para a gente importante, para a gente não ser enganado. Porque eu poderia ser um cara aqui tentando manipular sua consciência, falando, eis que você que chegou aqui com problema financeiro, eu vou fazer uma oração forte, uma corrente aqui, e Deus vai transformar que você vai sair aqui, entendeu? Eu posso usar algumas correntes, mas o que eu quero dizer para você é que não é o Rafa que vai pôr a mão na tua cabeça e fazer um milagre. É Deus se manifestando dentro de você, na forma como você se relaciona com Ele, e que estes milagres que já estão acontecendo em você vão ser discernidos à medida que você caminha com Ele. O milagre já aconteceu, meus irmãos e minhas irmãs. Ele já está acontecendo. Você chegou aqui já na esfera do milagre. E você vai sair daqui nessa experiência do milagre. E quando você chegar lá na tua casa para resolver essas relações aí turvas, lembre-se que Deus pode te ajudar a sair dessa condição. Quando você chegar no seu trabalho, lembre-se que Deus vai te ajudar a sair dessa condição. Quando você chegar nesse lugar em que não parece haver caminhos ou possibilidades, saiba que Deus está ao seu lado, Ele não te deixa, Ele não te desampara, e você está encharcada nessa atmosfera de milagre. Porque o Evangelho nos chegou na pessoa de um Cristo vivo e ressurreto, presente no meio de nós. Que Deus nos abençoe. Que nos dê coragem. Que nos dê lucidez. E aí a lucidez, né? Como essa clareza de um Jesus que é a luz do mundo. Como é extraordinário que ainda mesmo tendo dificuldades de enxergar, a gente possa ver a luz do mundo como Bartimeu. Um Deus que ilumina os corações, mentes, consciências, nos dá uma direção. Que o Pai nos abençoe com essa visão extraordinária, para enxergar a realidade e nos dar um propósito que nos liberta. Em nome de Jesus. Amém? Oremos juntos. Querido Deus, obrigado por essa provocação, porque é difícil atravessarmos a vida com todas as suas contingências, achando que estamos solitários. E como é bom discernir na sua palavra
a compreensão real de que não estamos sozinhos. E de que não precisamos de nenhuma força natural ou consciência de um terceiro para a gente continuar, porque Deus está conosco e nós temos nele toda a orientação, cuidado, nutrição e possibilidade que precisamos. Saia encorajada, minha irmã. Saia encorajado, meu irmão. Saia daqui fortalecida e fortalecido na tua fé. Porque se há algo que eu oro neste encontro, nesse dia e nessa mensagem, é que Deus te dê a capacidade de enxergar com os olhos da fé. Te dê essa capacidade de compreender a realidade transformadora que Deus nos apresenta, enxergando a vida com lucidez e especialmente com coragem. Amanhã será um novo dia. Como hoje se renasce o novo em nossos corações. Com suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador, que o sopro da Ruá divina, toque o teu coração, mente e te dê coragem, te dê lucidez, te dê inteligência, capacidade de compreensão da realidade e sensibilidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Não saia daqui sem dar um abraço caloroso em todos e todas presentes.